Meus amados irmãos, estamos chegando ao final da exposição no livro ou na epístola de Paulo aos Filipenses. Tenho me alegrado muito com essa epístola. Tem sido um lenitivo para a minha alma. Tem sido um estímulo para o meu coração essa epístola. Uma vez que, mesmo na minha adolescência, eu pedi a Deus uma coisa: que eu tivesse a alegria do Espírito Santo. Eu sei então que na caminhada o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem mantido isso no meu coração. E ao encontrar gozo, satisfação nessa epístola, eu encerro essa leitura e essa exposição com muita alegria na minha alma, com muita alegria mesmo. A semelhança do apóstolo Paulo, embora eu não esteja preso como ele estava preso quando escreveu essa epístola, mas gente, nós estamos passando por sérias dificuldades, por sérias limitações, e em meio a tudo isso, nós somos convidados a agirmos, a pensarmos e a falarmos como o apóstolo Paulo fala nesta epístola. E o encerramento desta porção, o encerramento desse texto é por demais precioso. Quero convidá-los então a essa leitura, primeiramente dos versículos, capítulo 4, versículo 10 até o final. Paulo então apresenta uma palavra de gratidão. Diz a palavra do Senhor: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, maravilhoso Pai, no encerramento desta porção das Sagradas Escrituras, nós rogamos neste momento especial, no estudo da Tua Palavra, na exposição da mesma, nós rogamos a assistência do Teu Espírito, como disse o apóstolo no encerramento da sua epístola. Que o Senhor esteja conosco, esteja com o nosso espírito, esteja com a nossa mente, com o nosso coração, para que absorvamos
essa porção das Sagradas Escrituras para a nossa boa conduta enquanto aqui vivemos. Toma-nos nas tuas mãos e ajuda-nos com a ação do teu Espírito Santo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Contentamento, irmãos, segredos que nós encontramos nesta palavra. Há textos que nós já estamos lembrados, alguns que já memorizamos. O primeiro deles, o versículo 13. O versículo 13, todos nós já conhecemos. O que diz o versículo 13? Tudo posso naquele que me fortalece. E o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Mas seria apenas isto? É interessante, eu fico observando, irmãos, algumas coisas que a gente memoriza, algumas porções bíblicas que nós memorizamos. E fomos ensinados dessa forma, a memorizarmos alguma porção, algum trecho, enquanto outros, ou melhor, enquanto aquilo que está ao seu redor é tão importante quanto, ou melhor ainda, ele nos ajuda na interpretação sadia, uma interpretação bíblica, uma interpretação cheia de credibilidade, ao invés de pegarmos um trecho isolado, como que nós temos aqui, e muita gente conhece esse texto, mesmo pessoas que não leram a Bíblia, tem esses trechos na mente, principalmente o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu gostaria de analisar com os irmãos essa porção, essa expressão de gratidão do apóstolo, nos versículos 10 até o versículo 13, é que ele vai expressar isso aí, no 12 particularmente. Ele começa dizendo da satisfação, da alegria, do prazer, do louvor que ele apresenta a Deus. Nessa versão que tenho aqui também, ele diz assim: como eu louvo ao Senhor por vocês se preocuparem comigo novamente. Que bonito, né? Paulo então expressa, em certa medida, Paulo está escrevendo essa epístola para... É como se fosse um comprovante de gratidão pelo que a igreja dos Filipenses havia ou estava fazendo por ele. E mais na frente nós vamos encontrar essa razão. Ele vai dizer que de todas as igrejas da Macedônia, a única que contribuiu com ele foi a igreja de Filipos. Eu acho formidável essa epístola também, meus irmãos, porque ela nos fala de algo que palpita na minha alma. É algo de suma importância para a caminhada da igreja, que diz respeito à missão, que diz respeito à obra missionária. E que fala também de uma parceria entre missionário e a própria igreja que envia esse missionário. E o meu sonho, presbítero Niase, o meu sonho para com essa igreja, comentei ontem com Wesley aqui, o meu sonho para com essa igreja é que ela seja uma igreja missionária. É que ela não somente ore pelos missionários, não somente que ela envie missionários, e daqui o Senhor esteja levantando pessoas para serem enviadas também para missões, não somente internacionais, mas também missões no nosso bairro, missões na sua casa, missões na nossa cidade. Meu grande sonho é esse também, juntamente com outros, na questão da revitalização da nossa igreja aqui. E Paulo vai tratar disso. Paulo fala disso aqui, dessa parceria da igreja de Filipos, né? E da preocupação, do interesse que a igreja dos Filipenses tinha para com o apóstolo. O apóstolo estava preso. Eu suspeito, assim, irmãos, que se de repente algum pastor hoje fosse preso, se de repente ele receberia o mesmo apreço que a igreja de Filipos está apresentando para Paulo, né? Quando hoje nós temos algumas ideias diferentes a respeito de missões, a respeito da obra pastoral, né? O que nos apresenta o texto
é que Paulo está expressando essa palavra de gratidão pela parceria dessa igreja com ele. Diz ainda nesse primeiro versículo, versículo 10 primeiro, versículo 10: sei que vocês sempre se preocuparam comigo, mas não tiveram a chance de me ajudar. Não tiveram a chance de me ajudar. Então, é uma preocupação constante, não é algo esporádico. Era algo que vinha acontecendo. A igreja dos Filipenses se preocupava com o apóstolo, porque sabia da autenticidade da sua missão. E no versículo 11, ele faz uma justificativa interessante aqui. Versículo 11: não que eu alguma vez tivesse necessidade, pois aprendi a me contentar com tudo que tenho. É uma justificativa. Irmãos, eu estou expressando isso aqui, não é com o desejo de que vocês continuem me ajudando, ou me mandem sempre alguma coisa, não, porque eu não estava com essa necessidade toda. Ele diz: olha, não que eu alguma vez tivesse necessidade. Aí ele entra num aspecto muito importante que nós precisamos aprender nos nossos dias. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a me contentar com tudo o que tenho. Irmãos, como nós carecemos disso nos nossos dias. Nós somos desafiados continuamente a sempre querer mais, a sempre desejar mais, né? E muitas vezes a cairmos no pecado da ganância. E o apóstolo Paulo vem nos apresentar nessa porção, no versículo 12, ele diz, aprendi um segredo. Aprendi um segredo. Algo que poderia estar oculto, mas agora eu vou revelar para vocês. Ele diz: sei viver com quase nada, no extremo, né? Viver na pobreza, na miséria. Sei viver com quase nada, ou sei viver com tudo. É uma tática, é uma estratégia, é algo para se aprender. Porque alguns de nós têm dificuldade quando de repente falta alguma coisa. Quando falta alguma coisa. Quando falta saúde, como muitas vezes está acontecendo. Quando falta o dinheiro, como também muitas vezes está acontecendo. Quando falta o alimento, como muitas vezes está acontecendo. Quando falta a amizade, quando falta o companheirismo. Alguns de nós têm dificuldades, muitas dificuldades. E o apóstolo Paulo chama a atenção aqui, ou apresenta a sua palavra de gratidão, dizendo: olha, eu aprendi, é um processo, muitas vezes doloroso, esse aprendizado. E é claro, irmãos, para que eu possa aprender a viver contente em toda e qualquer situação, por exemplo, no que diz respeito a viver contente quando não tem, eu preciso passar pela experiência de não ter, não é verdade? Eu preciso passar pela experiência do deserto, que é dolorosa a experiência. E ele vai falar também dessa experiência. Ele tem experimentado isso. E esse segredo que ele disse que aprendeu, não é por causa de algumas meditações que ele faz, meditações transcendentais, não é por isso, não é não é no processo de autoajuda, ou de olhar para dentro de si, encontrar força dentro de si mesmo, não, ele vai nos dizer o segredo que ele aprendeu. Ele diz: aprendi o segredo de viver em todas as situações. E o segredo qual que é? Aí que está o versículo 13. Ele só entra o versículo 13, só é bem mencionado quando nós temos em mente os versículos anteriores. O segredo dele é Cristo. O segredo dele é o Senhor Jesus. Aprendi o segredo de viver em todas as situações, seja com o estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco.
E o segredo é esse: Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que nos fortalece. Paulo quer apresentar isso para a igreja. É o Senhor quem o fortalecia e quem o fortaleceu quando ele passou por todas as perseguições quando esteve em Filipos. E Paulo está dizendo assim: eu aprendi a viver a viver contente, a levar a mensagem de uma maneira alegre. Fui perseguido, fui esbofeteado, fui preso, passei fome, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tem sido assim na sua vida? Irmãos, como nós precisamos disso? Muitas pessoas ficam motivadas. Por exemplo, você pergunta a pessoa: qual é a tua motivação de viver? Qual é a tua motivação para existir? Qual é a tua motivação para trabalhar? Qual é a tua motivação para ficar com a tua família? Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação? Então Paulo vem dizer para os filipenses que a motivação dele não é outra senão Cristo Jesus. Cristo em mim. Cristo em mim. Não é por um esforço sobre-humano. Ele não era um super-homem. Ele dizia que Deus é tudo nele. Ele já disse outrora que a suficiência dele vinha de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. E por isso que ele fala no versículo 13, para que nós usemos esse versículo, e de fato nós devemos usá-lo mais vezes. Lembrando que se a saúde não estiver boa, se o dinheiro não suprir todas as necessidades, se nós não tivermos muita amizade por aí, se nós não tivermos o aplauso das pessoas, lembrando isso, tudo posso naquele que me fortalece. Ele me dá condições de passar por cima de tudo isso aí. Ele nos dá condições de superar essas nossas limitações. Tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo 14. Mesmo assim, Paulo então agradece a esses irmãos. Ele apresenta essa sua justificativa, agradecendo primeiramente porque eles foram parceiros dele, mas ele diz assim: mesmo assim, versículo 14, vocês fizeram bem em compartilhar comigo minha dificuldade atual. Ele estava preso, tinha carências, tinha limitações de ir e vir, tinha limitação de alimentos também. E Paulo então expressa essa sua alegria: vocês fizeram muito bem em compartilhar comigo minha dificuldade atual. Por quê? Versículo 15: porque como sabem, vocês filipenses foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes trouxe as boas novas pela primeira vez e depois viajei da Macedônia. Nenhuma outra igreja fez isso. Irmãos, mesmo, versículo 16, mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda mais uma vez. Irmãos, eu já mencionei isso aqui, eu já mencionei para outras pessoas com as quais eu conversei, essa questão da ajuda missionária. Eu conheço missionários, vocês também conhecem. Se nós passamos limitações e dificuldades na nossa pátria, no nosso chão, no nosso país, muito mais dificuldades passam aqueles irmãos que vão para outras terras, outro chão. Nós já ouvimos de missionários, histórias de missionários que foram contando com uma proposta de apoio, de ajuda para ele no campo, e de repente passa um ano, no segundo ano a igreja novamente se reúne, a liderança novamente se reúne e chega à conclusão: não podemos mais contribuir, não vamos mais ajudar esse irmão que está lá na Ásia, que está lá na Europa, seja onde for, está lá contando, irmãos, com R$100 que ele recebe. R$100 equivale a quantos
quantos euros? 100 reais. O euro está 20, mais ou menos 20 reais, 20 euros, né? Há pessoas, irmãos, há missionários lá fora que contam com isso. Que seja 20 euros, que seja 50 euros. Ou, se quiser falar em dólares, que fala também, que é 5, está valendo 5 e alguma coisa, né? Esses irmãos precisam desse nosso apoio, precisam da nossa ajuda. Eles estão lá em nosso lugar. Nós é que deveríamos estar lá, mas o Senhor não nos chamou para isso, nos chamou para dar o suporte, para dar o apoio. E a igreja dos Filipenses sentiu isso na sua carne, sentiu isso no seu contexto de existência. Nós precisamos dar suporte para essa missão. E o missionário lá fora comunicou comigo, falou comigo. Ele disse: olha, irmão, aquela igreja havia feito uma proposta de R$1.000, irmãos. Agora imagine, R$1.000 a igreja fez a proposta para ele, de ajudar. Ajudou no primeiro ano, no segundo ano cortou. Imagina isso. Onde ele vai captar esse recurso? Como ele vai conseguir isso aí? Então, quando eu estou lendo esse texto com alegria na minha alma, e ao mesmo tempo é uma exortação para o meu coração, é uma exortação para a igreja dos nossos dias. Nós temos aí na igreja no Brasil, nós temos muitas das nossas igrejas que são missionárias, que dão suporte para missões lá fora, se mantém aqui dentro, cuida bem dos domésticos da fé, cuida bem dos membros da igreja, mas também apoiam outras missões, outros lugares, outros missionários. E a igreja dos Filipenses tinha esse intuito, tinha esse propósito no coração: ajudar o obreiro, ajudar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então expressa essa alegria, essa gratidão no seu coração por essa igreja tão ousada. Não era rica, irmão, não era muito rica, mas tinha um coração rico, e por isso ela fazia o que vinha fazendo. Nenhuma outra, diz o apóstolo Paulo, nenhuma outra igreja me ajudou. Mas vocês não somente uma, mas 2 vezes. E quando Epafrodito chegou com a oferta, foi um aroma, como um aroma suave. Paulo diz no versículo 18: estou generosamente suprido com os presentes que vocês me enviaram através de Epafrodito. Esses presentes são como um sacrifício de cheiro doce, que é aceitável e agradável a Deus. Olha que coisa extraordinária. Quando eu tenho esse senso dessa expressão que o apóstolo Paulo apresenta, quando eu oferto para a causa de Cristo, quando eu entrego para a causa de Cristo, seja do meu dízimo, seja das minhas ofertas, quando eu fizer isso, eu fizer ao Senhor, como ao Senhor, não para os seres humanos. O apóstolo Paulo diz assim: é como aquele sacrifício que era apresentado, né? Um animal que era apresentado, e naquele fogo se colocava alguns aromas, e Paulo diz assim: isso aí é como um cheiro suave e agradável a Deus. É como se Deus aspirasse essa bênção para a causa que ele tem através do apóstolo, e hoje através das missões que nós temos a desenvolver, a desincumbir. Então o apóstolo Paulo, quando apresenta isso, essa expressão de gratidão, ele nos chama a atenção. E nós hoje? E como que estamos? O meu grande sonho também, irmãos, continuo ainda sonhando, né? É que o Brasil se torne o maior celeiro missionário. Há uma proposta. Antigamente, eu digo antigamente porque eu com 58 anos já estou falando de antigamente, né? Mas antes, irmãos, há muito tempo atrás, né? Nos meus 30 anos, eu vou dizer assim, se ouvia muito falar a respeito do Brasil como celeiro das nações, como celeiro de missões, como celeiro de igrejas envolvidas com a causa missionária, enviando outros obreiros para várias partes do Brasil e do mundo.
E aí então, eu pergunto, nós estamos nesse pé? Nós estamos nessa situação? Nós estamos já vivenciando isso? Eis o grande desafio. Eis o grande desafio. Nós somos poucos, nós somos pequenos. Aí é que está, aí é que se torna mais valoroso ainda para o Senhor. O Senhor Jesus elogiou, meus irmãos. O Senhor Jesus elogiou, observando as pessoas que lançavam no gasofilácio, lançavam as suas ofertas. Jesus elogiou quem? A mulher que apresentou uma moeda apenas que ela tinha. Então, nós somos pequenos? Somos poucos aqui? Somos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Que aí sim, mais uma vez, aplica-se o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Tudo posso naquele que me fortalece. Com o pouco eu posso ajudar a muitos. E aí no versículo 19, conhecido versículo nosso. E este mesmo Deus que cuida de mim, expressão de gratidão, né, irmãos? Esse mesmo Deus que cuida de mim, suprirá todas as suas necessidades com suas gloriosas riquezas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Observe a palavra necessidade. Observe essa palavra. E esse mesmo Deus que cuida de mim, observe também que Paulo está dizendo que quando a igreja dos Filipenses envia dinheiro, envia donativos, envia ofertas para ele está dizendo que é Deus que está cuidando dele. Reconhece isso? Ele diz, e esse mesmo Deus que cuida de mim, esse mesmo Deus suprirá as suas necessidades. Observe aqui, necessidades. Porque muitas vezes nós temos desejos, né? Desejos são diferentes de necessidade. E isso não acontece só com criança, não. Criança às vezes tem desejo de determinada coisa, que ela pede, que ela exige, que ela bate o pé, mas isso não é só coisa de criança, não. Às vezes nós adultos também temos os nossos desejos e nós aprendemos, né? Aprendemos que tudo posso naquele que me fortalece. Nós aprendemos também aqui, ó. Nós aprendemos pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Aí nós dizemos assim, então Senhor, está aí, ó. Eu quero, eu exijo do Senhor. São desejos, irmãos, são desejos, não são necessidades. A coisa que eu desejo e a coisa que eu tenho necessidade. E o apóstolo Paulo diz aqui, ó. E este mesmo Deus que cuida de mim, supre as minhas necessidades, também esse mesmo Deus suprirá todas as suas necessidades com as suas gloriosas riquezas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Dá para entender isso? Há coisas que eu desejo que o Senhor pode não satisfazer esse meu desejo. Embora nós tenhamos o texto que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas esses desejos estão aliados à vontade dele, não à minha vontade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que as suas necessidades serão supridas. O Senhor é meu pastor e eu não terei necessidade, não terei falta de coisa alguma, de coisas necessárias. Isso a gente vai aprendendo. Também faz parte do segredo do aprendizado. Do contentamento da nossa alma. Eu estou contente. Eu estou contente. E aí no versículo 19, no versículo 20, ele diz agora: toda glória a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Toda glória a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Tudo é para Ele. Tudo é para o louvor da sua glória. E ele encerra, meus irmãos, aqui também encerramos essa porção. Ele diz aí no versículo 21: dê minhas saudações a cada povo santo de Deus, todos os que pertencem a Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. E no versículo 22 ele diz: e todo o resto do povo de Deus manda saudações também. Olha só que coisa nobre, especialmente aqueles da casa de César.
Lembra do início da epístola? No início da epístola, Paulo diz que ele estava preso ali, os soldados estavam guardando a ele, mas ele diz que ele aproveitava esse momento para falar do Evangelho. Os da casa de César também foram alcançados pelo Evangelho. Dá para entender isso aí, irmãos? Mesmo em meio às dificuldades, em meio às limitações, em meio à perseguição, o apóstolo Paulo continua fazendo o seu trabalho, cumprindo a sua obra e cumprindo o propósito para o qual ele foi enviado. E eu me quedo, irmão, eu me prostro diante disso e rogo a Deus, em nome de Jesus, que Ele me dê, mais uma vez eu quero pedir a Ele, publicamente também falando isso, eu quero pedir a Ele, não somente para mim, mas para a igreja, para você, para a igreja dele, que Ele nos dê esse sentimento. Assim como o apóstolo Paulo escreve no versículo, no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é o mesmo sentimento que ele também procurava exercer, praticar. É um sentimento que eu quero ter e eu espero que os irmãos também, todos nós, queiramos ter. E aí sim, nós vamos dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não está fácil, não está bom, mas eu estou contente porque Deus está comigo. Eu tudo posso, Ele me fortalecerá, Ele está comigo. Aí sim, irmãos, nós teremos prazeres no Senhor, teremos satisfação. Não queremos passar por dificuldade, irmão. Quem gosta de passar por aperto aqui? Ninguém gosta disso, né? Quem gosta de passar por dificuldade, por limitação? Ninguém gosta disso. Há alguns, na época, os estoicos, né, se esforçavam nisso aí, praticavam exercícios de meditação para que eles tivessem condições de abolir as paixões, os sentimentos. Eles faziam esforço para isso. E de fato, irmãos, alguns num determinado momento conseguiam alcançar isso aí, mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós que isso aí não vai valer a pena para a eternidade. Pode ajudar no seu exercício pessoal aqui, mas não vai valer a pena, não vai permanecer até a eternidade. E é por isso que ele diz, é em Cristo Jesus, tudo é por Cristo Jesus, é por causa do Senhor. Aí eu quero voltar de novo ao versículo 13, tão conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Sei viver quando está tudo bem, quando os celeiros estão abarrotados, tá? Quando a geladeira está bem suprida, né? É tão bom, não é verdade? Mas e aí, quando tiver só umas garrafas de água lá dentro? É aqui que Paulo está dizendo, se Cristo preenche o seu interior, então você vai viver bem. Você vai viver bem. E você não terá medo de nada. Pelo contrário, você será considerado mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Toda honra, toda glória seja dada ao nome dele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue a abençoá-lo grandemente na sua jornada, na sua caminhada, e você possa expressar gratidão por todos quantos têm te ajudado na caminhada, sejam seus pais, sejam seu cônjuge, sejam seus filhos, porque isso nós encontramos na caminhada, seja o patrão, seja quem for, o estranho, muitas vezes que te ajuda, e nós expressarmos essa gratidão, e ao mesmo tempo, sermos como apóstolo também, pessoas generosas, porque Paulo tinha essa generosidade no seu coração, né? E é uma chamada de atenção para todos nós, para a igreja, é uma chamada de atenção para a minha vida como pastor, como para a sua vida como pastor, para nossas vidas como liderança da igreja, para que nós foquemos a nossa atenção na pessoa de Cristo Jesus, nosso Salvador, para quem nós vivemos, em quem nós nos movemos, para o louvor da sua glória. Bendito seja o nome dele, amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por mais essa palavra dele, que certamente o Espírito Santo dele tem mais ainda a nos oferecer através dessa Escritura Sagrada. Pai de amor, Pai de toda misericórdia, de toda bondade, na Tua presença estamos nós nessa noite, estamos agradecidos, Pai, pela Tua presença aqui conosco, estamos agradecidos, meu Deus, pela Tua palavra, estamos agradecidos, Senhor, pela instrução segura que ela nos oferece.
O teu servo, o apóstolo Paulo, nos apresentando, quando envia para a igreja dos Filipenses essa porção, também nós somos chamados a atenção e somos levados a assimilarmos essa instrução no nosso coração. Toma-nos as suas mãos, ó Pai, e ajuda-nos a vivermos de conformidade com esse ensino do Senhor. Alegra a nossa alma, alegra o nosso coração. E é assim que nós possamos, Pai, também, não só sermos agradecidos pelo que temos recebido, mas também sermos generosos em doar, em ajudar aqueles que estão passando por necessidades. Porque nós certamente haveremos de, fazendo isso, expressar o amor do Senhor, o cuidado do Senhor para com essas pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Toma-nos nas suas mãos e ajuda-nos. Leva-nos para os nossos lares, guardados pela tua graça, amparados pelo teu amor, pelo teu poder e nos considerando mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nele, sim, Jesus, em Jesus, nele, podemos todas as coisas, inclusive passar por tristezas, por limitações, passar inclusive pela própria morte, porque o Senhor está conosco. Tudo podemos no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor constante, imutável, sempre presente de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, consolação e eternas comunicações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E nós cremos que assim será hoje e até que Cristo volte. Por isso podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus seja louvado e continue a abençoar-nos.